Oi, sétimo ano! Bom, antes de iniciar essa videoaula, eu gostaria de dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, do colégio, da sala de artes, das nossas aulas. Eu sei que estamos passando por um momento muito difícil, um momento histórico em que estamos vivendo, não só no Brasil como no mundo. Então, é uma situação delicada e, ao mesmo tempo, nós precisamos nos preservar. Precisamos aí ficar em casa, se resguardar, lavar bem as mãos, ter uma higiene aí bem mais completa e complexa. Tudo isso para o bem das pessoas que vivem ao nosso redor e as pessoas que moram no nosso bairro, no nosso país, na nossa cidade. Eu espero que a gente retorne o mais rápido possível e que podemos aí dar sequência às nossas atividades normalmente. Bom, hoje então inicia a nossa primeira videoaula. Estávamos aprendendo sobre o desenho de observação e figura humana. Nós vamos dar uma pausa um pouquinho agora nesse conteúdo e vamos dar sequência a outros conteúdos. Fica mais complicado da professora dar o feedback do desenho, vocês teriam que tirar foto, me mandar, ia ficar muito complexo, muito difícil. Então eu optei aí por usar essa parte mais teórica para a gente conseguir acompanhar e ter um ritmo bem melhor e mais fluente das atividades. Bom, hoje vamos trabalhar então com personagens, a partir de hoje, né? Personagens históricos do mundo, do Brasil, na arte. Então hoje vamos começar com Jean-Baptiste Debré. Esse artista ele foi muito importante para o Brasil e ele não é brasileiro, ele é francês. Ele foi convidado por Dom Pedro I a vir para o Brasil para fundar uma escola de arte e criar a primeira grande exposição do Rio de Janeiro e do Brasil, em 1829. Então ele foi um artista muito importante, um dos precursores da arte do Brasil. Então assim, ele é muito reconhecido mundialmente e ele foi convidado para estabelecer aqui a arte e o potencial da arte. Ele foi um artista que era muito engajado nas questões também sociais, né? Então ele veio aqui também estudar um pouquinho sobre aquela sociedade e aquele contexto que ele estava inserido. O legal é que quando a gente viaja para um país, a gente começa a perceber o nosso país e o país da outra pessoa. Então ele conseguiu perceber as coisas que não existiam no país dele e que pra gente era muito óbvia e que pra ele não era. Então, por exemplo, tinha lá a vida cotidiana das pessoas mais ricas, monarquia, em que eles usavam os escravos para levarem as coisas. Então, por exemplo, se uma pessoa ia pescar, então os escravos levavam todas as coisas para a pessoa ir pescar. Ou se a pessoa fosse andar a cavalo com a família, quem levava os cavalos, quem fazia todo aquele trabalho eram os escravos. E as pessoas usavam isso. Então ele ficou meio abismado assim, né? Como que é assim que as pessoas aqui são tratadas como escravos, né? Estamos no século XIX e aqui nesse país ainda tem isso. Então isso é uma das coisas que ele aborda bastante em suas obras. Ele coloca aí toda essa parte cultural brasileira, como que era inserido, como que era realizada, toda a estrutura da cidade, toda a estrutura também das partes urbanas, o comércio de escravos, a vida social e também a flora brasileira, que é tão bonita e tão maravilhosa e a gente não dá tanto valor, né? Então, lá no século XIX, os franceses já davam muito valor aqui para a nossa flora brasileira. Então, esse artista ele foi muito importante para retratar uma parte aí do nosso país. Lembrando que em 1839 foi criada a máquina fotográfica. Então, nessa época, não existia máquina fotográfica. Não tinha como retratar aquele país. Então, se a gente tinha um jornal, era só palavras, não tinha imagens. No máximo, eram desenhos, né? Então, a gente não tinha retratos, não tinha retrato de pessoas. Era sempre tratado como uma figura, né? A gente não tinha a pessoa real. Era sempre projeção, sempre um desenho, sempre uma pintura, sempre um retrato. Retrato vem daí, retratar alguém. Quando a gente fala assim, uma foto-retrato, retratar alguém, pintar, desenhar, e que hoje em dia já tem um outro significado, que retrato é uma fotografia em um celular ou numa câmera digital e tudo mais.
Então esse artista ele foi muito importante pra gente se conhecer. Lembrando, quando a gente viaja para um outro país ou para uma outra cidade, a gente começa a perceber as diferenças que esse país tem em relação ao nosso, ou que essa cidade tem em relação à nossa. E a gente percebe, nossa, lá no meu país é diferente, lá na minha cidade é diferente. A gente consegue perceber as nuances. E a gente só consegue se reconhecer como cultura a partir do momento que a gente sai da nossa cultura, né? E percebe o quanto é maravilhosa essa nossa própria cultura. É importante ressaltar também que esse artista, ele foi um desenhista da corte, da monarquia, né, da corte portuguesa, em que ele desenhou a primeira bandeira aí do governo Dom Pedro I, o que serviu de inspiração para a bandeira atual do Brasil. Eu vou colocar no finalzinho para vocês verem, vou colocar a obra dele, tem uma pintura que retrata a bandeira. Também vou colocar no final desse vídeo 2 obras mais importantes aí desse artista, em que essa é a atividade, tá? Vocês terão de ilustrar, tá? Mas ilustrar em palavras mesmo, interpretar a leitura dessas obras. Então serão 2 obras, 2 leituras. O que é uma leitura de obras? Você vai explicar em palavras o que você está vendo nessa obra. Por exemplo, se eu pego uma obra da Mona Lisa, então, o que eu observo nessa obra? Eu observo uma mulher, o sorriso dela em alguns ângulos são distintos, ela tá séria, ela não tá tendo uma expressão. Eu vou desmembrando o que significa essa obra, o que ela simboliza para mim, né? E é importante você colocar a sua interpretação. Em alguns sites, existem algumas leituras de obras do bebê. Vocês podem utilizar também, mas eu quero com as palavras de vocês, tá? Vocês escrevendo e analisando como que é essa proposta dessa obra. Tudo bem? Então, eu vou deixar aí no final as 2 obras para vocês. Coloquem aí ou no caderno de desenho essa atividade, ou abram aí uma matéria de artes no caderno de vocês, que depois, voltando às aulas, eu vou retornar. No próximo vídeo, a gente vai abordar aí essas 2 leituras e vamos corrigir aí o que vocês colocaram, tudo bem? Bom, então até a próxima aula. Beijos!